A sogra deu o cartão para a nora comprar alimentação para ela e neto. Quando a sogra descobriu o que ela comprou, partiu seu coração. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o envelope. O papel fino parecia pesar 1 tonelada. Era a fatura do cartão de crédito, algo que eu costumava resolver em 5 minutos. Mas naquele mês era diferente. Naquele mês eu tinha emprestado meu cartão para a Ingrid, minha nora. O coração de uma mãe de 70 anos já não é tão forte, e o meu batia descontrolado, uma mistura de medo e ansiedade. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Deve ser só a conta de luz, a conta de água, as compras do mercado. Eu repetia para mim mesma, como um mantra. Mas uma vozinha lá no fundo, uma vozinha cruel, me dizia que algo estava errado. Com o abridor de cartas que meu falecido marido me deu, rasguei o envelope com um cuidado que não sentia. Desdobrei a folha e meus olhos correram pelas linhas, procurando o valor final. Quando o encontrei, o ar me faltou. Era alto. Muito mais alto do que o esperado. Comecei a ler cada lançamento, um por um. Supermercado, farmácia, conta de telefone. Tudo dentro do normal. E então eu vi um nome que eu não reconhecia. Clínica de Diagnóstico Avançado. O valor era exorbitante. Quase 2/3 do meu salário de aposentada. Um nó se formou na minha garganta. O que era aquilo? Que lugar era aquele? Minha mente traiçoeira começou a trabalhar. Ingrid. Tinha que ser ela. Eu confiei nela. Abri meu coração e minha carteira para a mulher que meu filho tanto amou. Desde que o meu Mateus se foi, há 2 anos, a vida dela e do meu neto Eduardo virou de cabeça para baixo. Ingrid, sempre tão orgulhosa, tão batalhadora, estava passando por dificuldades. Eu via nos olhos dela o cansaço, a preocupação em como colocar comida na mesa para um rapaz de 18 anos que come por 3. Lembro-me perfeitamente do dia em que ofereci ajuda, umas 3 semanas atrás. Eu tinha ido visitá-los, levando um bolo de fubá que Eduardo adorava. A casa estava silenciosa demais. Encontrei Ingrid na cozinha, sentada à mesa, com a cabeça entre as mãos. As contas estavam espalhadas na sua frente. Ingrid, minha filha, o que foi? E perguntei, colocando o bolo na pia e tocando seu ombro. Ela levantou o rosto e os olhos dela estavam vermelhos. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Não é nada, Joana. Só cansaço. As coisas estão um pouco apertadas este mês. Apertadas quanto? Insisti, com a voz suave de uma mãe que sabe quando o filho não está bem. Ela hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade. O gás acabou. E a geladeira... Bem, a geladeira está fazendo mais eco do que o normal. Aquilo partiu meu coração. O filho do meu Mateus, meu único neto, passando necessidade, e a mulher que meu filho escolheu para a vida, sofrendo em silêncio. Não. Enquanto eu estivesse viva, isso não aconteceria. Escute, eu disse, sentando-me em frente a ela e pegando suas mãos. As mãos dela, que sempre foram tão cuidadosas e cheias de vida, estavam ásperas de tanto trabalhar. Eu sei que você não gosta de pedir, e eu admiro isso em você. Mas você é família. O Eduardo é meu neto. Deixa eu ajudar. Não, Joana, eu não posso aceitar. Eu dou um jeito. Eu sempre dou. Não é caridade, é apoio. É o que a família faz, argumentei. Abri minha bolsa e tirei meu cartão de crédito. Coloquei-o sobre a mesa, empurrando-o em sua direção. Fique com ele. Use para o supermercado, para a farmácia, para o que for preciso para você e para o menino. Não se preocupe com o valor. Compre comida, encha essa geladeira. Faça uma compra para o mês todo. Ela olhou para o cartão e depois para mim. Os olhos cheios de lágrimas. Desta vez, lágrimas de gratidão. Eu não sei o que dizer, Joana. Eu te pago assim que as coisas melhorarem. Não se preocupe com isso agora. Apenas cuide de você e do meu neto, eu disse, e a abracei forte. Naquele momento, senti que estava fazendo a coisa certa. Estava honrando a memória do meu filho, cuidando da família que ele deixou para trás. E agora, olhando para aquela fatura, tudo o que eu sentia era o gosto amargo da traição. Clínica de Diagnóstico Avançado. Que tipo de comida se compra numa clínica com um nome desses? A minha imaginação começou a desenhar os piores cenários. Será que ela tinha comprado algum tratamento estético caro? Uma daquelas coisas que se vê na televisão, para rejuvenescer, para tirar rugas? A vaidade dela teria falado mais alto que a necessidade do meu neto? Ela teria usado meu dinheiro, o dinheiro que era para a comida do filho dela, para algo tão fútil? A dor no meu peito era física, uma pontada aguda que me lembrava do dia em que recebi a notícia sobre o Mateus. Era a mesma sensação de punhalada, a mesma falta de ar. Eu confiei nela.
Eu a defendi de parentes que diziam que ela só estava com o meu filho por interesse. Eu sempre disse, a Ingrid é uma mulher maravilhosa, uma mãe exemplar. E agora? O que eu diria agora? Peguei o telefone, com os dedos ainda trêmulos. Disquei o número dela. Chamou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. A raiva começou a substituir a dor. Era uma raiva fria, cortante. Ela não atendia. Claro que não. Provavelmente estava com medo de que eu já tivesse visto a fatura. A covardia dela só confirmava a traição. Eu não deixei recado. Levantei-me, peguei minha bolsa e a maldita fatura. Eu iria até a casa dela. Ela iria me ouvir. Ela iria olhar nos meus olhos e me explicar que tipo de alimento para a alma ela comprou naquela clínica de luxo. A caminhada até o ponto de ônibus nunca pareceu tão longa, e a cada passo, a imagem do rosto choroso e agradecido de Ingrid na cozinha se misturava com o nome frio e impessoal na fatura, e meu coração se partia um pouco mais. O ônibus parecia se arrastar pelas ruas da cidade. Cada semáforo fechado, cada ponto em que o veículo parava para pegar ou deixar passageiros, aumentava a minha agonia. Eu apertava a alça da minha bolsa com tanta força que os nós dos meus dedos estavam brancos. A fatura do cartão estava dobrada dentro dela, queimando como brasa. Eu ensaiava na minha cabeça o que diria para a Ingrid. As palavras eram duras, afiadas como facas. Eu a chamaria de ingrata, de dissimulada, de aproveitadora. Diria que ela manchou a memória do meu filho, que a confiança que eu depositei nela foi um erro, o maior erro da minha vida. A raiva era um veneno quente correndo nas minhas veias, me dando uma força que eu não sabia que ainda possuía. Quando finalmente desci no ponto perto da casa dela, minhas pernas estavam bambas, mas minha determinação era de ferro. Caminhei os últimos metros a passos largos, o coração martelando contra as costelas. A casa era simples, a mesma onde meu filho viveu os dias mais felizes de sua vida. A pintura estava um pouco desbotada, e havia 1 ou 2 telhas que precisavam de conserto, sinais visíveis da dificuldade que ela vinha enfrentando. Por um instante, uma pontada de pena me atingiu, mas eu a sufoquei. A pena não pagaria aquela conta absurda. Bati na porta. 1, 2, 3 batidas secas e altas. Demorou um pouco, mas ouvi o som de passos se aproximando. A porta se abriu e Ingrid apareceu. Se eu esperava encontrar uma mulher com o rosto radiante de quem gastou uma fortuna consigo mesma, me enganei. Ela estava mais pálida e mais magra do que na última vez que a vi. Havia olheiras escuras e profundas sob seus olhos, e seu cabelo, sempre tão bem arrumado, estava preso de qualquer jeito. Ela usava roupas simples de ficar em casa, um conjunto de moletom que já tinha visto dias melhores. Ao me ver, seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo. Surpresa. E talvez medo. Joana, o que a senhora faz aqui? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou a voz um pouco rouca. Eu não respondi. Apenas ergui o queixo e disse, com a voz mais fria que consegui: Podemos conversar? Ela hesitou, olhando para dentro de casa, como se não quisesse que eu entrasse. Mas acabou cedendo. Claro, entre! Entrei e ela fechou a porta atrás de mim. A sala estava arrumada, mas tinha um ar de abandono. O porta-retrato com a foto do meu Mateus sorrindo estava no mesmo lugar de sempre, sobre a estante. Olhar para o rosto do meu filho me deu a força que eu precisava. Virei-me para ela, que permanecia de pé, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sem rodeios, abri minha bolsa, tirei a fatura e a estendi para ela. Você pode me explicar o que é isso? Ingrid pegou o papel. Seus olhos passaram rapidamente pela folha, e eu vi o momento exato em que ela encontrou o lançamento da clínica. Ela não pareceu surpresa, apenas cansada. Um longo suspiro escapou de seus lábios. Ela dobrou a fatura lentamente e a colocou sobre a mesinha de centro. Eu ia falar com a senhora. Eu já tenho o dinheiro para pagar. A calma dela me enfureceu ainda mais. O dinheiro? Você acha que a questão é só o dinheiro, Ingrid? Eu te dei o meu cartão para você comprar comida. Comida para você e para o meu neto. O que você comprou naquela clínica? Um rosto novo? Injetou alguma coisa para parecer mais jovem enquanto a geladeira da sua casa está vazia? As palavras saíram da minha boca como pedras. Eu queria machucá-la. Queria que ela sentisse um pingo da dor e da decepção que eu estava sentindo. Ela me olhou e, pela primeira vez, vi um brilho de indignação em seus olhos cansados. A senhora acha mesmo isso de mim, Joana? Acha que eu seria tão irresponsável? O que mais eu posso pensar? Retruquei, a voz subindo de tom. Um valor desses. Você sabe o que eu poderia ter feito com esse dinheiro? É quase toda a minha aposentadoria. E você gastou... Com o quê? Me diga. Seja mulher uma vez na vida e admita. Mãe, vó,
O que está acontecendo? A voz do meu neto Eduardo veio do corredor. Ele apareceu na sala, o cabelo despenteado de quem acabou de acordar, vestindo uma camiseta velha de time de futebol. Ao ver a tensão no ambiente, a expressão sonolenta dele deu lugar à preocupação. Não é nada, meu filho. Volto para o seu quarto. A sua avó e eu estamos apenas conversando, disse Ingrid, tentando manter a calma. Conversando? Vocês estão gritando, ele disse, olhando de mim para a mãe. Vó, está tudo bem? Eu olhei para o meu neto. O rosto dele era uma cópia quase perfeita do meu Mateus naquela idade. Meu coração se apertou. Ele não merecia isso. Está tudo bem, meu querido. É só uma conversa de adultos, eu disse, tentando suavizar minha expressão. Ingrid, eu não vou discutir isso na frente do menino, falei, baixando a voz. Mas você vai me dar uma explicação. Ela fez um sinal para Eduardo, que, embora relutante, voltou para o corredor. Então ela se virou para mim. Sua postura tinha mudado. O cansaço ainda estava lá, mas agora havia uma camada de aço por baixo. A senhora quer uma explicação? Ela disse, a voz baixa, mas firme. Pois bem, a explicação é que eu usei o dinheiro. E vou pagar cada centavo. Aliás, ela foi até a estante, abriu uma gaveta e tirou de lá um envelope branco, um pouco amassado. Ela caminhou até mim e o estendeu. Aqui está. Pode contar. É o valor exato daquela conta e um pouco mais para os juros. Eu peguei o envelope, surpresa. Estava pesado. Abri a aba e vi que estava cheio de notas de 50 e 100 reais. De onde ela tinha tirado tanto dinheiro tão rápido? Onde você conseguiu isso? E perguntei desconfiada. Eu vendi algumas coisas. Umas joias que o Mateus me deu. Não importa. O que importa é que a dívida está paga. Aquilo foi como mais uma facada. As joias que meu filho deu a ela. As joias que ele comprou com tanto sacrifício, com o suor do trabalho dele. Ela as vendeu para cobrir um capricho, uma vaidade. Você vendeu as coisas do meu filho? Minha voz falhou. As lágrimas que eu segurei com tanta força começaram a queimar nos meus olhos. Você não tinha esse direito, Ingrid. Era a memória dele. Memória não enche barriga, Joana. E memória não resolve certos problemas. Ela explodiu, a voz finalmente se quebrando. A senhora não sabe de nada. Não sabe o que eu estou passando. Então me conta. Me conta que problema é mais importante que a comida do seu filho, que a memória do seu marido. Me conta que tratamento de beleza vale a pena vender as alianças que o meu Mateus te deu. Ela recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. O rosto dela perdeu toda a cor. Seus lábios tremeram. E ela olhou para o chão, os braços cruzados com força contra o peito, como se estivesse tentando impedir que seu corpo se despedaçasse. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor e de palavras não ditas. Eu fiquei ali, com um envelope de dinheiro na mão, a raiva começando a se dissipar, dando lugar a uma terrível e incômoda dúvida. O que estava acontecendo ali? Aquela não era a reação de uma mulher culpada por um gasto fútil. Era a reação de alguém que estava no limite do desespero. O envelope na minha mão parecia pesar uma tonelada. O dinheiro que eu tanto queria de volta, que representava a minha raiva e o meu sentimento de traição, agora não significava nada. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Ingrid. Ela continuava ali, encolhida, como um animalzinho ferido. A mulher forte e orgulhosa que eu conhecia havia desaparecido, dando lugar a uma figura frágil e quebrada. A minha raiva se desfez como fumaça, e no lugar dela surgiu uma pontada de algo que eu não queria sentir. A dúvida. E se eu estivesse errada? Ingrid? E comecei, a minha voz saindo muito mais suave do que eu pretendia. O que está acontecendo? O que você não está me contando? Ela balançou a cabeça sem me olhar. Não é nada. Já está resolvido. Pegue o dinheiro, por favor, Joana. E me desculpe por qualquer problema. Não, eu disse firme, dando um passo em sua direção. Eu não vou a lugar nenhum até você me olhar nos olhos e me dizer a verdade. Que problema é esse que te fez vender as joias que o meu filho te deu com tanto amor? As minhas palavras, que antes eram para acusar, agora eram um apelo. Eu precisava entender. A imagem do meu Mateus me veio à mente. O sorriso dele ao me mostrar o anel que compraria para Ingrid no aniversário de casamento deles. Ela vai amar, mãe. É delicado como ela. E agora, aquele anel, aquela memória, tinha sido transformado em um maço de notas de dinheiro dentro de um envelope. Finalmente, Ingrid levantou o rosto. Seus olhos estavam inundados de lágrimas que escorriam silenciosamente por suas bochechas pálidas. Seus lábios tremeram quando ela tentou falar,
mas nenhum som saiu. E então aconteceu. O muro que ela construiu ao redor de si mesma desmoronou. Um soluço alto e doloroso escapou de sua garganta, e ela desabou a chorar. Um choro de desespero, de medo, de um cansaço tão profundo que partia a alma. Instintivamente, agi como a mãe que eu era. Deixei o envelope e a bolsa caírem no sofá e fui até ela, envolvendo-a em meus braços. Ela se agarrou a mim com força, o corpo dela tremendo violentamente. Eu a abracei, afagando seus cabelos, sentindo os soluços dela contra o meu peito. A mesma mulher que eu vim para destruir, eu agora estava consolando. Calma, minha filha. Calma. Bota pra fora. Eu estou aqui. Eu sussurrava, a garganta apertada. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Quando o choro dela começou a diminuir, transformando-se em suspiros trêmulos, eu a afastei um pouco, segurando em seus ombros. Agora me conta. Me conta a verdade, Ingrid. Ela respirou fundo, limpando o rosto com as costas das mãos. A clínica... Ela começou, a voz embargada. Não foi por beleza, Joana. Não foi por vaidade. Ela se afastou de mim e foi até a mesma gaveta de onde tirou o dinheiro. De lá, ela pegou outra pasta, de plástico, cheia de papéis. Com as mãos ainda trêmulas, ela me entregou. Eu comecei a me sentir mal há alguns meses. Um cansaço que não passava, uma dorzinha chata do lado. Fui no postinho, fiz uns exames de sangue, mas não deu nada. A médica disse que devia ser estresse. Eu abri a pasta. Havia pedidos de exames, resultados de laboratório. Continuei ouvindo enquanto olhava os papéis, mas não melhorou. Piorou. Eu perdi peso. E então eu senti um nódulo, aqui. Ela apontou para a barriga. Voltei na médica. Ela me apalpou e a expressão dela mudou. Ela me deu esse pedido. Meus olhos encontraram o papel que ela indicava. Era um pedido de ultrassom. E grampeado nele, outro para uma biópsia. A palavra urgente estava circulada em vermelho, 2 vezes. O ultrassom eu consegui fazer pelo SUS. Mas a biópsia, a fila era de meses. Meses, Joana. A médica me disse que eu não podia esperar. Que se fosse algo ruim, a gente não tinha esse tempo. Ela me deu o nome daquela clínica. Disse que lá o resultado saía em 2 dias, mas que era caro. Meu coração gelou. Eu olhava para os papéis e para o rosto dela, e as peças começaram a se encaixar, formando uma imagem horrível. Eu não tinha o dinheiro. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria preocupar o Eduardo. Ele já perdeu o pai? Como eu ia chegar e falar que a mãe dele talvez estivesse doente? E eu não podia te pedir, Joana. Você já faz tanto por nós. Eu senti vergonha. Vergonha de estar doente. Vergonha de não ter dinheiro. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela continuou. Quando a senhora me deu o cartão, eu vi uma saída. Eu sei que foi errado. Foi desesperado. Mas eu pensei, eu faço o exame, pego o resultado e dou um jeito de pagar a senhora antes mesmo da fatura chegar. Era o meu único plano. Ela apontou para a pasta na minha mão. O último papel. Com os dedos dormentes virei a página. Era uma folha timbrada da Clínica de Diagnóstico Avançado. Um laudo. Meus olhos correram pelo texto técnico cheio de palavras que eu não entendia, até que encontrei a conclusão. Uma frase curta brutal. Resultado compatível com adenocarcinoma. Câncer. O mundo girou. A sala pareceu ficar sem ar. As palavras que eu disse a ela ecoaram na minha mente, cruéis e monstruosas. Um rosto novo? Tratamento de beleza? Seja mulher e admita. Um enjoo terrível subiu pela minha garganta. O que eu tinha feito? Meu Deus, o que eu tinha feito? Eu olhei para Ingrid e não vi a mulher que eu acusei de traição. Vi uma mãe aterrorizada, lutando em silêncio para proteger seu filho. Vi uma viúva tentando ser forte, carregando o peso do mundo nas costas. Vi a minha nora, a minha filha de coração, enfrentando a pior batalha de sua vida, sozinha. As minhas pernas cederam e eu me sentei no sofá, a pasta caindo no meu colo. O envelope com o dinheiro estava ali do meu lado. Um monumento à minha estupidez, à minha crueldade. Ingrid. Aí eu sussurrei, a voz quebrada pela culpa. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ela se sentou ao meu lado, exausta. A senhora não tinha como saber. Eu escondi de todo mundo. Mas eu te julguei. Eu te condenei. Eu disse. As lágrimas agora correndo pelo meu próprio rosto. Eu devia ter te apoiado. Eu sou sua família. Peguei as mãos dela entre as minhas. Estavam frias como gelo. Você vendeu as joias. As coisas do Mateus.
por minha causa, por causa da minha desconfiança. Eu ia vender de qualquer jeito, ela disse com a voz fraca. O tratamento vai ser caro. Naquele momento, toda a dor, todo o luto pela perda do meu filho se misturou com o medo aterrorizante de perder ela também. Mas por baixo de tudo isso, uma nova força começou a surgir. A mesma força que me levou até ali com raiva, agora me enchia de determinação. Eu me levantei, peguei o envelope de dinheiro e o coloquei de volta na gaveta dela. Peguei a pasta com os exames. Escute bem o que eu vou te dizer, Ingrid. Falei, minha voz firme, apesar das lágrimas. Primeiro de tudo, você não está mais sozinha nisso. Ouviu bem? Nós duas. Juntas. Segundo, você nunca mais vai vender nada que o Matheus te deu. A gente vai dar um jeito. Eu tenho uma poupança. A gente vende o meu carro se precisar. Mas você vai ter o melhor tratamento que o dinheiro pode pagar. Ela me olhou. Os olhos arregalados, sem palavras. Você não vai esconder mais nada de mim. E nós vamos contar para o Eduardo juntos. Ele é forte. Ele é filho do Matheus. Ele precisa saber. Ele vai te ajudar. Nós vamos lutar. Nós três. Eu a puxei para mais um abraço. Desta vez um abraço de aliança, de promessa. A guerra estava apenas começando. Mas agora, Ingrid não era mais uma soldada solitária. Ela tinha um exército. Naquela tarde, na pequena sala da casa de Ingrid, a raiva que me levou até ali morreu, e das cinzas dela nasceu uma promessa. Não era mais sobre dinheiro, orgulho ferido ou desconfiança. Era sobre vida. Era sobre família. Era sobre a minha luta. A nossa luta. Contra a mesma sombra cruel que já tinha me tirado um pedaço da alma quando levou meu Matheus. A vingança que eu senti, aquela vontade de fazer a Ingrid sentir a minha dor, se transformou. Agora minha vingança era contra a doença. Eu iria lutar contra aquele câncer com cada centavo que eu tinha, com cada gota de força que ainda restava no meu corpo de 70 anos. Eu não perderia mais ninguém para aquela escuridão. Nossa primeira batalha foi contar ao Eduardo. Sentamos com ele na mesa da cozinha naquela mesma noite. Eu segurava a mão de Ingrid de um lado e a outra mão repousava sobre o ombro do meu neto. Ingrid, com uma coragem que eu nunca vou esquecer, contou tudo. A voz dela era calma, firme, mesmo quando as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela explicou sobre a doença, sobre a necessidade do tratamento e, o mais importante, sobre a nossa decisão de lutar. A reação de Eduardo foi um soco no meu estômago. O menino forte, o jovem cheio de sonhos de 18 anos, se desfez na nossa frente. Ele chorou como a criança que ainda era por dentro. Um choro de medo e de perda. Ele abraçou a mãe com uma força desesperada, como se pudesse protegê-la do mundo com seus braços. Mas depois do choro veio a determinação. A mesma determinação que eu vi nos olhos do pai dele tantas vezes. Eu vou largar a faculdade, ele disse, o rosto inchado, mas os olhos firmes. Eu arrumo um emprego, qualquer coisa. Eu ajudo a pagar o tratamento. Ingrid e eu trocamos um olhar. Não, disse Ingrid, a voz suave, mas inabalável. Você não vai largar nada. O seu futuro, os seus estudos, é o legado mais importante que seu pai te deixou. É a minha maior alegria. A sua obrigação é continuar sendo o melhor aluno que você puder. Da nossa luta, cuidamos nós. Você nos ajuda sendo o homem que seu pai te ensinou a ser. Eu completei. Sua mãe está certa, meu neto. A sua força vai ser o nosso maior remédio. Nós vamos cuidar de tudo. Prometemos. E assim, nós três nos tornamos um. Os dias que se seguiram foram uma maratona de médicos, exames e hospitais. Eu usei toda a minha poupança. O dinheiro que guardava para uma velhice tranquila, sem pensar duas vezes. Cada consulta, cada sessão de quimioterapia era uma batalha. Ingrid era incrivelmente valente. Ela enfrentava as agulhas, o enjoo, a queda do cabelo, com uma força que me inspirava. Havia dias terríveis, em que ela mal conseguia sair da cama, e nós ficávamos ali, eu e Eduardo, ao lado dela. Eu preparava canjas, chás e contava histórias do Matheus quando era pequeno. Eduardo lia para ela, colocava músicas que ela gostava e, acima de tudo, a fazia sorrir com suas piadas bobas. Nesses meses, eu e Ingrid nos tornamos mais do que sogra e nora. Nos tornamos amigas, confidentes, companheiras de trincheira. Eu via nela não a mulher que casou com meu filho, mas a filha que eu nunca tive. Descobri a profundidade do seu amor pelo Matheus, as saudades que ela guardava em silêncio para não nos preocupar. E ela conheceu a Joana por trás da mãe do seu marido, a mulher com seus próprios medos e sonhos.
Cuidar dela se tornou a minha missão. Era a minha forma de continuar cuidando do meu filho. Lutamos com tudo o que tínhamos. A comunidade se mobilizou, amigos fizeram rifas, a família ajudou como pôde. Por um tempo pareceu que estávamos vencendo. Ingrid teve uma melhora. Os exames mostraram que o tumor havia diminuído. Celebramos cada pequena vitória como se fosse a conquista de uma Copa do Mundo. Naqueles dias bons, a esperança era tão palpável que quase podíamos tocá-la. Mas o câncer era um inimigo traiçoeiro. 6 meses depois, ele voltou, mais agressivo. A médica nos chamou para uma conversa em sua sala. As palavras dela foram gentis, mas o significado era devastador. Não havia mais o que fazer. O tratamento agora seria apenas para dar conforto, para aliviar a dor. O chão se abriu sob os meus pés pela segunda vez na vida. Mas quando olhei para Ingrid, ela estava serena. O choro de desespero daquele dia na sala de estar havia dado lugar a uma aceitação tranquila. Os últimos dias dela foram em casa, como ela queria. Nós transformamos o seu quarto em um santuário de paz. Não falamos mais sobre a doença. Falamos sobre a vida. Relembramos o dia em que ela e Mateus se conheceram. O nascimento de Eduardo, as viagens em família, as festas de Natal. Rimos e choramos, mas as lágrimas não eram mais de desespero, e sim de saudade e de amor. Numa tarde, com o sol entrando pela janela, ela me pediu para sentar ao seu lado. Segurou minha mão. Obrigada, Joana. Ela sussurrou, a voz fraca. Obrigada por tudo. Por cuidar de mim, por amar o meu filho, por ser a melhor avó que o Dudu poderia ter. Eu vou embora em paz, porque sei que ele não vai ficar sozinho. Você foi a melhor nora do mundo, a melhor esposa para o meu filho e a melhor mãe que eu já conheci. Eu respondi, engolindo o nó na garganta. Eu te amo, minha filha. Eu também te amo, minha mãe, ela disse, e fechou os olhos, um sorriso suave nos lábios. Ingrid partiu naquela noite dormindo. Partiu deste mundo, mas nunca partiu dos nossos corações. Ela não perdeu a batalha. Ela lutou com dignidade, protegeu seu filho até o fim e nos uniu de uma forma que nem a morte poderia quebrar. Hoje, alguns anos se passaram. Eduardo se formou na faculdade, um homem de bem, de caráter, exatamente como o pai e a mãe o criaram para ser. Eu e ele somos o porto seguro um do outro. A dor da perda ainda existe. É uma cicatriz que nunca desaparece. Mas quando olho para trás, para aquele dia em que peguei a fatura do cartão com o coração cheio de ódio, eu percebo a lição. A vida me deu uma segunda chance. A chance de trocar o veneno da vingança pelo remédio do amor e do perdão. Ingrid partiu, mas ela deixou para trás o maior dos tesouros. O seu exemplo de força e a certeza de que a família não é definida apenas pelo sangue, mas pela capacidade de lutar, perdoar e amar, juntos, até o fim. E essa superação, essa foi a nossa verdadeira vitória.